Itamaraty boicotou a agenda de Bolsonaro com líderes para evitar vergonha. Talvez um dos principais órgãos de inteligência a respeito de comércio exterior do Brasil, né? O Itamaraty e Relações Internacionais, boicotou a agenda de Bolsonaro, né? Porque considerava ele alguém inapresentável. Olha que situação que o Brasil entrou, né? Ter um líder, ter um presidente, né? Escolhido pela população que nas relações exteriores causava vergonha ao país. Olha só, a rede de diplomatas brasileiros no exterior operou para tentar impedir que o Brasil fosse alvo de constrangimento durante a gestão de Jair Bolsonaro. Embaixadores do alto escalão do Itamaraty confirmaram que nos 4 anos de governo houve uma ação deliberada para evitar marcar reuniões com líderes estrangeiros durante as cúpulas, a que eventualmente Bolsonaro fosse convidado, e assim reduzir o risco de crises e vergonhas. No fim de semana, em Hiroshima, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai aproveitar a cúpula do G7 para se reunir com líderes da Alemanha, França, Indonésia, FMI, Índia, Austrália, Vietnã e da ONU, além dos anfitriões japoneses. Olha que diferença entre um presidente que não sabia nem conversar e só falava besteira e um presidente que pode sim representar o Brasil e conseguir aí vários acordos econômicos para fazer com que o nosso país receba investimentos estrangeiros e possa ter um crescimento. No caso de Bolsonaro, a ordem interna no Itamaraty era de contenção de danos, ou seja, não fazer esforços para pedir encontros com os estrangeiros quando houvesse um evento no qual vários líderes estariam no mesmo local. E depois esses diplomatas alegavam internamente que não tiveram respostas com relação aos tímidos pedidos realizados. Do lado dos estrangeiros, eram raros os pedidos de encontro com Bolsonaro, salvo no caso de governos liderados pela extrema-direita. O resultado, um crescente isolamento e condição de pária do nosso país, uma verdadeira vergonha internacional, o qual alguns brasileiros colocaram o Brasil, né, no cenário internacional por falta de conhecimento político, por votar em alguém tão desqualificado para assumir o cargo mais importante do país. O esquema era diferente em caso de viagens bilaterais, consideradas como mais fáceis de serem controladas e com uma agenda detalhada. Mas quando o palco era uma cúpula, o temor era de que uma sucessão de encontros seria um risco. O primeiro alerta surgiu quando, poucas semanas depois da posse, em 2019, Bolsonaro viajou para o Fórum Econômico Mundial em Davos. Naquele momento, o Itamaraty fez uma programação intensa ao então presidente e conseguiu para Bolsonaro um palco central do evento. No espaço que ele teria de 40 minutos para discursar, o brasileiro falou por apenas 6 minutos, o que demonstra que ele tinha pouquíssimo conhecimento sobre o que fazer em um evento como esse, né? Mas o susto maior foi quando, nas reuniões bilaterais, os experientes diplomatas entenderam que a relação de Bolsonaro com os estrangeiros poderiam abrir potenciais crises ou, no mínimo, afetar a imagem internacional do Brasil. Um dos episódios ocorreu em Shinzo Abe, o então primeiro-ministro japonês. Com Shinzo Abe, né, o primeiro-ministro japonês. Em Davos, Bolsonaro fez um comentário para o líder asiático considerado como completamente descolado, deslocado, né, sobre uma ex-namorada de origem brasileira, japonesa. Por alguns instantes, a sala ficou em um tenso silêncio, enquanto uma interpretação era feita ao primeiro-ministro. Abe riu, gerando um alívio generalizado entre os diplomatas, mas o episódio foi tido como sinal amarelo do que poderia ser os encontros. Em outras ocasiões, o que chamava a atenção era a falta de assunto entre Bolsonaro e o líder estrangeiro, principalmente quando os encontros não tinham agenda definida. Um dos momentos de constrangimento foi ainda o jantar oferecido pelo presidente Xi Jinping ao brasileiro em 2019. Fontes apontam que os dois praticamente não se falaram durante todo o jantar. Olha que oportunidade perdida, né? Você reúne aí com talvez hoje o segundo maior líder mundial, que é o Xi Jinping, e aí o presidente simplesmente não sabe o que está fazendo lá e não tem assuntos para tratar com esse presidente. Certamente
o jantar do Xi Jinping com Lula foi totalmente diferente, né? Haja vista a recepção que a gente viu que o Lula teve com esse importante líder mundial e já conseguiu aí vários investimentos para o Brasil através de um diálogo de um chefe de Estado, que é o Lula, diferentemente de Bolsonaro, que era qualquer coisa menos um representante nacional. Como resultado, Bolsonaro repetia encontros sempre com os mesmos líderes estrangeiros, sempre que viajava para outros encontros com a Assembleia Geral da ONU e outros fóruns. O isolamento foi de tal dimensão que em 2021, no G20 em Roma, Bolsonaro se viu diante de líderes com os quais ele nem sequer trocava impressões sobre a situação internacional. Uma verdadeira vergonha. Espero que os brasileiros entendam que o presidente da República é um cargo extremamente importante e que a gente precisa de pessoas que tenham conhecimento do que é a política nacional e internacional antes de colocá-los nesse cargo. Afinal de contas, o país sofreu muito nessa lógica de ter se tornado um país isolado e o baixo crescimento econômico, entre os outros problemas que tivemos no decorrer dos últimos anos, se deu porque era um governo totalmente incompetente. Que os brasileiros aprendam a votar e coloquem as pessoas certas nesse cargo tão importante que representa o Brasil no exterior e a sua imagem. Bem, pessoal, essa é a análise, essa é a reflexão e até o próximo vídeo.